Pessoal, boa noite. Então, para quem perdeu a aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a questão da mulher e sua concepção histórica. Aproveitando o dia 8 de março, que foi ontem, e para a gente tratar um pouco sobre a igualdade de gênero. Eu dividi a parte da história em cinco. Claro que é uma disciplina de sociologia, mas eu dividi nas 5 idades que a gente tem, nas 5 etapas da idade, falando desde a pré-história até a idade contemporânea. Qual o papel da mulher dentro da sociedade e como ela foi vista. Durante a pré-história, a mulher ela teve um papel mais secundário, porque a pré-história ela foi uma idade de muitas batalhas, de muitos conflitos, e a força bruta, ou a parte instintiva, ela prevalecia sobre os mais fracos, né? Então, com isso, a mulher, ela teve um papel mais secundário, porque os homens que comandavam tudo através da sua força, da brutalidade. Dentro da pré-história, a gente vê como a figura ali da Vênus de Willendorf, que ela traz a questão da mulher visto como um ser que vai dar vidas a outros seres, né? Que vai criar crianças, que vai dar luz a outras crianças. Então, ela é vista como uma figura de não só de sexualidade, mas uma figura de progenitora, de trazer a vida a outros seres, né? Na idade antiga, a mulher já é vista em algumas sociedades com olhos mais bondosos, com olhos mais justos. E também em outras, também a gente tem muito um preconceito ainda estabelecido, oriundo daquela ideia pré-histórica. Então, dentro da história antiga, da idade antiga, a gente vai ter muitas figuras das deusas. Então, deusas como Afrodite, a deusa da beleza, Arquimedes, Artemis, a própria Atena, que é a deusa da guerra, né? Então, a figura central ali traz também a figura de uma mulher ao lado no filme 300 de Esparta, né? A mulher espartana, ela tinha era diferente da ateniense. A ateniense tinha poucos direitos, a espartana não, ela que tomava as grandes decisões, eram feitas por elas. Ela tinha muita importância dentro da sociedade espartana, porque os homens viviam em guerra e as mulheres que tomavam grande parte das decisões de como governar a cidade. Ao lado também, durante a Idade Antiga, a gente tem a figura da Cleópatra, que aqui aparece a Cleópatra linda, né, como uma atriz americana da década de 60 e 70, representando um rosto muito bonito, mas a gente sabe que dentro da história, a Cleópatra não era tão bonita assim, mas ela era muito desejada pelos homens, principalmente pelos romanos, pela questão da força. Ela era uma mulher muito forte, era uma mulher que conquistou grande parte do Egito, então, com isso, chamou a atenção de muitos homens. Ela teve muitos homens aos seus pés por essa questão. Então, uma figura imponente, uma figura forte. Então, a mulher, de certa forma, dentro da sociedade antiga, ela teve um papel relevante dentro da sociedade, muitas conquistas, diferente da Idade Média. A Idade Média, a gente teve muitas perseguições às mulheres, muitas questões inquisitórias, perseguições por bruxaria. Então, a gente vai ver que a mulher da Idade Média, ou ela era submissa, ou ela é condenada à fogueira, porque a mulher da Idade Média, as bruxas, consideradas bruxas, se a gente formos estudar mais a fundo, a gente tinha pessoas que eram consideradas boticários na época, que eram pessoas que produziam
alguns tipos de essências, medicamentos, entre outros. E essas pessoas eram bem vistas dentro da sociedade. Só que as mulheres começaram a se destacar nessa função, porque as mulheres eram mais habilidosas do que os homens. Então, com isso, os homens começaram a perder espaço. E isso incomodou alguns. Não a religião. Quando eu falo hoje da religião, que dentro da Idade Média, a religião cristã que perseguiu essas mulheres, eu não quero dizer propriamente que é a igreja de hoje, mas eu quero falar que a igreja anteriormente, da Idade Média, ela era liderada por pessoas. E essas pessoas, elas se incomodavam com essas conquistas dessas mulheres. Então tudo era motivo de bruxaria, tudo era motivo de perseguição. Uma mulher, eles criavam vários álibis. Se eles queriam condenar uma mulher à bruxaria, eles condenavam. Eles criavam vários álibis para condená-la. Então, desde a cor de um olho, se tem uma cor de um olho e o outro for de um tom mais forte, já era motivo, um sinal de nascença, uma mão maior que a outra, a cor de um cabelo. Então, muitas mulheres foram condenadas por bruxaria por serem ruivas. Então, isso tudo fez com que a mulher da Idade Média ela se tornasse submissa. Só que temos exceções, como a figura ao lado, Joana d'Arc, tanto a figura de Joana d'Arc, a gente está representado nas duas figuras de Joana d'Arc. Ao lado, a gente tem Joana d'Arc guerreira, que liderou a França, que fez com que a França conquistasse muitas vitórias. O rei amava Joana d'Arc, o rei idolatrava Joana d'Arc, até o ponto que Joana d'Arc se tornou tão importante quanto o rei. Aí começou a incomodar, aí começou a causar problema, porque a sociedade estava já adorando a Joana d'Arc tanto quanto o rei. Eis que, quando o rei terminou, quando a Joana d'Arc serviu os ideais do rei, ele acusou ela de bruxaria, porque na época ela tinha, dentro da história, conta como se ela tivesse hoje uma doença bem próxima, isso é esquizofrenia, que ela escutava vozes. Ela dizia que conversava com Deus e que as estratégias de batalha dela eram todas orientadas por Deus. Então, isso levou a Joana d'Arc à glória, quando conquistou várias batalhas, e também levou ela à morte, pois ela foi condenada à fogueira por bruxaria, pois eles diziam que ela escutava vozes. Mas não foi isso que levou a Joana d'Arc à fogueira. O que levou a Joana d'Arc à fogueira foi ela desafiar a sociedade, ela ser tão forte que ela poderia ser uma líder dentro da sociedade. Ela foi uma líder pro exército, mas ela poderia ser uma líder para a sociedade. E isso incomoda, isso se tornou um problema, principalmente dentro da Idade Média. A gente seguindo na mulher da Idade Moderna, a gente vai ter uma figura, dentro da Idade Moderna, a mulher já começa a ganhar um pouco mais de espaço. E uma das figuras que fez com que esse espaço se tornasse um pouquinho maior foi Elizabeth I. Elizabeth I, ela foi a filha do rei Henrique VIII, e baseado no padrão da Igreja Anglicana, e governou por 45 anos a Inglaterra. O Henrique VIII, ele deixou uma herança, que foi o reino da Inglaterra, em decadência. O reino estava passando por muitas dificuldades, e Elizabeth, ela conseguiu com que a Inglaterra prosperasse de um modo que a era dela ficou conhecida como a Era Dourada, pois eles cresceram tanto em riqueza e modernidade que realmente foram fora de série, tanto que um dos pontos, claro que a gente tem que falar que quando a gente fala de Revolução Industrial, que o pioneira foi a Inglaterra, a gente tem que lembrar que a gente tinha mão de obra, minério de ferro, minério de carvão dentro da Inglaterra, uma grande presença e mão de obra.
só que a gente teve outra pessoa que foi uma das que impulsionou essas indústrias, que começou a dar suporte para que depois acontecesse essas indústrias, que foi a Elizabeth. Elizabeth realmente foi uma figura muito importante. Ela conhecida também por outros pontos, como ela é conhecida como a Rainha Virgem, porque ela nunca se casou. Então, ela disse que ela deixava claro que o casamento dela era com o povo e que ela não teria motivo para se casar porque ela iria se dedicar à população, ao povo. Então, isso fez com que o povo gostasse de Elizabeth, o povo defendesse Elizabeth e que a partir dali o povo já começasse a idolatrar a figura da mulher também. Então, as mulheres da idade contemporânea, eu destaquei 3 mulheres importantes aqui dentro da idade contemporânea, que é a Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi muito importante para um crescimento no final do Império de Dom Pedro, né? Então, fez com que crescessem muitos pontos dentro do nosso país, e o ponto principal foi colocar um ponto final na escravatura. Ela foi a responsável por assinar a Lei Áurea. Ela que teve força para dizer, não, vamos botar um fim na escravidão, chega de escravidão, e a partir de 1888 o Brasil aboliu a escravidão. Outra figura muito importante que foi colocado durante a Idade Contemporânea, que foi a Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi, região de Laguna. A Anita Garibaldi era casada, conheceu Giuseppe Garibaldi em uma das viagens de Giuseppe, quando estava passando rumo ao Rio Grande do Sul, e acabou que se apaixonou por Giuseppe Garibaldi e viveu, é conhecida como a heroína dos 2 mundos, porque ela lutou frente aos revolucionários, tanto nos 2 mundos, tanto na América quanto na Europa. Então, participou por vários movimentos revolucionários. E a outra figura ao lado, uma figura muito forte, uma figura também bem conhecida dentro da cultura catarinense, que é a Antonieta de Barros. Antonieta de Barros é um exemplo a ser seguido, assim, eu gosto muito de falar dela, e acho assim, uma figura fenomenal. A Antonieta de Barros é órfã de pai, a mãe criou ela sozinha, fez de tudo para dar estudos a Antonieta de Barros. A Antonieta se formou professora, lecionou inclusive na região, tem relatos que tanto na Grande Florianópolis, quanto ela é natural de Florianópolis, tanto em Lauro Miller, em outras regiões, região serrana também. E Antonieta de Barros, ela também é muito importante pela questão política. Além de professora, jornalista, ela era política. Ela pegou e se tornou a primeira mulher negra a ser eleita no nosso país e a primeira mulher catarinense a ser eleita como deputada. Então, muito importante isso, né? Uma figura realmente muito forte. Imaginar que poucos anos após o direito da mulher ao voto, ela já ser eleita, então isso, a mulher nem tinha o direito de votar, então logo depois ela já conseguiu ser eleita, porque ela foi uma das defensoras tanto das questões raciais, do combate às diferenças raciais, quanto a questão também de combater o analfabetismo. Então, uma figura muito, muito interessante. E, por fim, eu escolhi, claro que a gente tem várias outras figuras que a gente poderia colocar, várias presidentes, primeira-damas, então tivemos no Brasil presidente, tivemos na Argentina presidente, tivemos primeiras ministras como Angela Merkel, então
várias figuras que a gente poderia citar. Eu escolhi as duas aqui, que é a Christine Lagarde e também a Malala. Christine Lagarde, pela questão de que teve a presidência do FMI e também é presidente do Banco Central Europeu, uma figura muito importante, muito reconhecida, uma figura que é muito bem aceita pelo grupo e que, assim, a gente às vezes não tem conhecimento, mas hoje, basicamente, toda a economia do mundo passa nas mãos dessa mulher. E ao lado, a paquistanesa, a Malala, que ela foi Nobel da Paz, se eu não me engano, no ano de 2017, e que ela lutou contra o Talibã, desafiou o Talibã, e foi a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz, aos, se não me engano, também 17 anos de idade, ou 16, 17, se não me engano. Ela recebeu o Nobel da Paz por lutar contra o Talibã, um dos piores regimes do mundo. Então, por fim, gostaria de deixar a frase para vocês que não conseguiram assistir essa aula, que existem as mulheres fortes e as que ainda não descobriram sua força. E isso eu deixo para as pessoas também. Existem as pessoas fortes e aqueles que não descobriram ainda sua força. Então, finalizo a aula. Gostaria de que vocês colocassem um pouquinho sobre o ponto de vista de vocês em 2 ou 3 parágrafos sobre igualdade de gênero, sobre desigualdade de gênero ou sobre equidade de gênero. Então, gostaria que vocês colocassem e na próxima aula vocês me entregassem essa atividade respondida. E espero que vocês gostaram, espero que vocês compreenderam o conteúdo. Claro que a nossa aula pelo Meet foi muito mais produtiva, porque abriu bem mais discussões, mas deixo um abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal.